Olá pessoal, bem-vindos ao canal Turismo e Ciência. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Complexo Lagunar da Barra e Jacarepaguá. Não sai daí! Toda essa região ela é formada por três grandes lagoas que ficam nessa área da Zona Oeste Carioca. E são essas lagoas, a Lagoa Tijuca, a Lagoa de Jacarepaguá e do Camorim. Na verdade, toda essa região ela compreende em torno de 280 quilômetros quadrados. E essa região fica situada entre os dois grandes parques da cidade e também os dois grandes maciços que compõem a geografia do Rio de Janeiro. O maciço e o Parque da Pedra Branca e o maciço e o Parque Nacional da Tijuca. Além disso, a Ilha da Gigoia, que se tornou hoje um dos points aqui do Rio de Janeiro, também fica situada em uma dessas grandes lagoas. Ela, no caso, fica situada na Lagoa Tijuca. E ela é ideal para quem busca um lugar tranquilo e bonito, para relaxar e também comer. Isso porque a ilha tem inúmeros restaurantes, além de pousadas e muitos espaços para apreciar artes, como grafites e, claro, fazer muitas fotos. Um outro ponto também interessante nesse complexo lagunar é também o Parque de Marapendi, o Bosque da Barra. E na verdade, toda essa região da Grande Zona Oeste, envolvendo a Barra da Tijuca, Jacarepaguá e toda essa área, é uma área que tem muita história. A história da cidade começa ainda com essa população indígena residente aqui no Rio de Janeiro, e esses índios denominavam como Tijuca como um caminho em direção ao mar, ou também como pântano ou lugar de águas escuras. E Barra, na verdade, é uma determinação, uma denominação marítima e é o mesmo que dizer Foz. Então, dizer Barra da Tijuca ou Foz da Tijuca, teoricamente, não seria um erro. A ocupação portuguesa nessas terras começou principalmente entre os séculos 16 e 17, então logo no início da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Essa região ela foi cedida, foi doada para familiares de Estácio de Sá, lembrando que eles foram os fundadores aqui da cidade do Rio de Janeiro. E assim essa família era responsável por guardar, proteger, mas também tornar essas terras produtivas. Isso, na verdade, foi uma estratégia do governo português para manter afastado qualquer pessoa que viesse de outra nação e invadir aqui essas terras. Toda essa região da Barra da Tijuca não era muito utilizada, exatamente por conta da proximidade com o mar. A gente lembra também que os hábitos de tomar banho de mar, o hábito de ir à praia é um hábito muito recente, que começa a ser praticado aqui no Brasil, principalmente a partir do século XX. Então, nesse período, a praia não era o lugar mais desejado pelas pessoas nesse momento. Um ponto interessante que Martim Correia de Sá, que era um dos familiares de Estácio de Sá, acaba sendo um dos proprietários dessas terras. Ele acaba se tornando governador aqui da província, onde situava-se também o Rio de Janeiro. E é interessante que ele transforma toda essa área que a gente hoje conhece como campinho, como tanque, que na verdade nada mais era do que uma estrutura onde os tropeiros passavam para dar água aos animais. A região da Tijuca, da Grande Tijuca, que era conhecida como região do lamaçal, exatamente por conta do mangue existente na região. O Camorim, Jacarepaguá, pela presença dos jacarés, e também toda a região de Marapendi, que significa mar limpo, e também Sernambetiba, o lugar onde se encontravam os mariscos. Reparem que boa parte desses nomes que eu comentei são nomes indígenas, então todas essas terras foram desocupadas pelas populações indígenas e tomadas para que fossem colônia portuguesa. E assim Martim Correia de Sá inicia a produção da cana-de-açúcar em toda essa região. Em 1667, após a morte de Martim Correia de Sá, a sua filha recebe essa propriedade e como ela não era casada, nem teve filhos,
todas as terras foram doadas ao Mosteiro de São Bento, que se tornou então proprietários dessas terras e assim continuaram na produção da cana-de-açúcar em toda essa região. Essa área ela é descrita como a planície dos 11 engenhos. E o mais interessante é que esses engenhos continuaram com essa principal produção, que era, da cana-de-açúcar, até o segundo reinado. Em 1710, nós tivemos um outro momento histórico importante, que foram as invasões francesas. Invasões essas comandadas por Jean Duclerc. Duclerc tentou invadir a cidade do Rio de Janeiro através da Baía de Guanabara por diversas vezes. No entanto, ele sempre se deparava com a fortaleza de Santa Cruz, que fica situada ali na cidade de Niterói. E assim ele começa a pensar, a planejar uma outra estratégia de se chegar até a cidade do Rio de Janeiro. Então, ele e sua tropa contornam a cidade ali, no porto de Mangaratiba. Eles, descem dos navios e iniciam a sua jornada a pé, atravessando Guaratiba, Jacarepaguá, a Barra da Tijuca, passando pelo Alto da Boa Vista e descendo até Santa Teresa. Todo esse trajeto demorou cerca de 7 dias até que ele conseguisse finalmente chegar no Largo do Paço, surpreendidos pela cavalaria portuguesa, e assim eles acabaram sendo detidos, entre ele o próprio Duclerc, que ficou preso aqui no Rio de Janeiro. Toda a região da Barra da Tijuca era uma área conhecida na época como Areal, mas a gente sabe que aquela região toda, na verdade, era uma grande restinga, era uma área de restinga. Além disso, nós tínhamos também alguma vegetação rasteira, situada principalmente próximo ao mar. E ao mesmo tempo, quando se chegava mais próximo das lagoas, ela era rodeada por mangues. E toda essa região, esse mangue, se encontrava também com o mar. O mais interessante é que toda essa região era um berçário, esse estuário era um berçário de muitos animais aqui, do Rio de Janeiro, principalmente algumas espécies de crustáceos e camarões. Então, durante os séculos 18 e 19, a pesca e a coleta de mariscos e camarões era muito comum nessa região. Não é à toa que Sernambetiba é conhecida pelos índios, uma palavra também do Tupi, como o lugar onde se encontram os mariscos. E é exatamente por ser uma área que eles consideravam na época de difícil acesso, toda essa região se manteve praticamente inalterada durante certo tempo. Basicamente, a população que morava em torno dessas lagoas vivia através da pesca, da coleta, dessas frutas, verduras, além também de alguma agricultura familiar. Conta-se também que eles trabalhavam vendendo algumas frutas que cultivava-se na região, principalmente as bananas. E tudo isso era transportado ao lombo dos burros, no lombo dos animais. O interessante também é que essa população, principalmente a partir da abolição da escravidão, ela é formada por mestiços, pessoas de várias etnias indígenas misturadas com brancos e negros, ex-escravos e também alguns brancos pobres que se reuniam em toda aquela área. Agora, o ponto, chave dessa história, que foi a transformação da Barra da Tijuca, dessa zona, praticamente inalterada da cidade para o que é hoje, foi a virada do século. Em 1900, todas as terras da Barra da Tijuca, da área onde situa-se hoje a região da Barra da Tijuca, foram vendidas para a empresa saneadora territorial agrícola. Lembrando também que a gente está vivendo em 1900 as grandes reformas urbanas do início do século XX. A gente está falando de Belle Époque, da transformação da cidade do Rio de Janeiro na Paris tropical. E isso, mariscos e camarões não combinavam com a Paris tropical. Então esse projeto também da transformação da Barra da Tijuca é um projeto ainda lá da virada do século XX. Ponto-chave também para essa documentação histórica da Barra da Tijuca foi a publicação do livro, que começou, na verdade, como se fosse uma coluna do jornal Correio da Manhã. Como funcionou, de 1931 até 1932. E
em 1936, ele publicou um livro com o Sertão Carioca. Foi escrita pelo naturalista, né, e jornalista Magalhães Correia. Conta-se que esse livro ele também é inspirado em um outro livro da literatura brasileira, que é Os Sertões do Euclides da Cunha, trazendo esse sertão aqui para a cidade do Rio de Janeiro. Porque, de fato, ele narra aquela grande região da Barra da Tijuca como sendo o sertão aqui na nossa cidade. Isso foi interessante também para configurar as grandes zonas aqui do Rio de Janeiro. Então a gente tem as áreas, né, como Meier, Inhaúma e Irajá, que nesse período ainda eram vistos como uma área semi-agrícola, mudando, né, digamos assim, de categoria. São as áreas que hoje a gente conhece como subúrbio do Rio de Janeiro. E já toda essa região da Zona Oeste como o nosso sertão do Rio de Janeiro, como é realmente essa área agrícola, um universo à parte, com dinâmica própria, muito mais vinculada a um passado mítico de perfeita sintonia entre o homem e o meio natural. O autor também ele faz algumas críticas, né, ao governo da época e como ele se posicionava frente a essas pessoas que viviam, né, nessa região mais à margem da sociedade. Saindo, como de costume à noite de seus ranchos, com toda a sua tropa, ora a cavalo, ora a pé, vão como formigas em correição, pelas estradas do Pica-Pau, dos Furnas, dos Três Rios, do Rio Grande, Guaratiba, até a Tijuca, Andaraí, Boca do Mato, Meier, Engenho de Dentro, Inhaúma, como verdadeiros abnegados, lutando com todos os elementos e finalmente abandonados por nossos dirigentes. Ele também fez a proposta, né, deu a sugestão da criação da atual reserva de Marapendi. Isso que só foi feito, né, em 1991. Ele também ainda relata essa questão das vendas das terras ali na região. Segundo ele, a compra das terras, né, era feita por uma forma de uma indenização. Então, fazia-se um acordo com essa pessoa que estava vivendo, né, com essa família que estava vivendo naquela terra. E esse acordo feito pelo governo na época previa que a pessoa podia receber de 500 mil ou até um conto de réis. E assim a pessoa recebia, né, uma forma, como se fosse um cheque, mas quando a pessoa ia até o escritório para receber esse dinheiro, dizia-se que não reconheciam aquele papel, não reconheciam aquele acordo. Na prática, essas pessoas foram removidas, né, foram tiradas dos seus locais de moradia sem nenhum tipo de indenização. E os primeiros loteamentos nessa região da Barra da Tijuca foram feitos em 1939 e foram as regiões de Tijumá e também do Jardim Oceânico. No entanto, essa região ainda permaneceu durante muitos anos sem nenhum plano urbanístico. Esse projeto ele foi um dos projetos do Lúcio Costa e foi encomendado pelo governador Negrão de Lima em 1969. A ideia, né, de Lúcio Costa e também de Negrão de Lima era fazer um plano meio parecido com o plano piloto de Brasília. Então seria, né, uma ala principal, uma via principal com as ruas, com outras ruas, né, com outras vias transversais. A partir da década de 80, a gente tem uma alteração nos planos de Lúcio Costa, principalmente a partir da construção da autoestrada Lagoa Barra. Né? Além da não existência de moradias populares, né, para famílias mais pobres, blocos econômicos que existem lá em Brasília, um outro problema que a gente teve foi essa questão da favelização. Isso, claro, pela falta, né, de investimento em infraestrutura para essa população mais pobre, mas também para essa população mais pobre, a construção dos imóveis ali na região foi a solução de um problema deles. Até porque boa parte desses moradores, dessas primeiras favelas que começam a ser construídas na região da Barra, eram moradores que trabalhavam exatamente nas obras de construção dos próprios prédios, então dos próprios condomínios. Um outro ponto, né, um outro destaque importante para essa região, em especial as lagoas dessa área,
foi que a partir da década de 70, com a construção dos condomínios, né, com esse início do projeto do Lúcio Costa e a construção dos condomínios na região da Barra, também começa a ser construído as infraestruturas para abastecimento de água e de gás também da população. No entanto, o sistema de tratamento de esgoto foi um dos últimos a ser pensado, foi um dos últimos a ser planejado. Então, durante bastante tempo, todo o esgoto dos condomínios, né, das residências ali no entorno das lagoas, era lançado diretamente nas lagoas. Com isso, a gente tem um problema muito grave, né, tanto social, mas principalmente ambiental. E esses problemas vão desde a eutrofização desses rios, ou seja, esses rios ficam com pouco oxigênio, o que faz com que muitos animais, principalmente peixes, venham a morrer. A questão também do assoreamento, então, vez ou outra, principalmente quando chove bastante, o nível dessas lagoas enche e é por isso que a gente vê, em especial, a favela do Rio das Pedras cheia de água. Boa parte disso é por conta dessa questão do assoreamento das lagoas. Além disso, o crescimento das gigogas, que é uma planta que é bem característica dessa região. No entanto, ela tende a crescer mais quando a gente tem um descarte maior de dejetos. Então, ela é uma planta que é um bioindicador muito importante. Um outro problema são as algas. Então, é bem comum a gente ver em algumas lagoas dessa região aquela água esverdeada, né? Aquela água verde. Então, geralmente, isso é associado a algas que crescem, né, também mais quando há despejo de esgoto nesses lagos, nessas lagoas. O problema da coleta do esgoto nessa região é um problema tão grave que em 2001 reiniciam os projetos de construções de estações de tratamento de esgoto para a região. Os moradores tiveram que pagar uma taxa extra para a SEDAI, né? Então era como se eles pagassem esgoto duas vezes, era uma duplicação da conta, para que naquela região fosse construída as estações de tratamento de esgoto. Depois de várias denúncias, em 2008 até 2010, houve um grande processo de fiscalização do INEA, né, com o Instituto Estadual do Meio Ambiente, e foi verificada várias irregularidades ali na região. Desde condomínios que lançavam esgoto diretamente no mar, na lagoa, para não ter que pagar essa taxa extra, né, para a SEDAI, até mesmo pelas próprias comunidades, as próprias favelas ali da região que também jogavam. E um outro problema ainda mais grave, né, foram várias denúncias feitas a respeito disso, que a própria concessionária de água, né, a própria SEDAI, também estaria durante a noite jogando esgoto, né, de forma clandestina, diretamente lá nas lagoas. E isso tudo traz consequências muito graves, né, para todo esse ecossistema existente lá na lagoa, seja pela morte dos peixes, morte de animais. Então, uma área que a gente comentou que era berçário de muitos animais, principalmente, né, de crustáceos, né, de camarões, hoje é uma lagoa praticamente, né, morta. No entanto, apesar de tudo isso, a gente ainda consegue ver os animais que resistem, né, à poluição e conseguem ainda sobreviver nessa área. Mas sem dúvida não é o espaço ideal, não é o ambiente ideal desses animais. No entanto, a gente ainda encontra muitas espécies, principalmente o jacaré, né, o jacaré do papo amarelo, lagoa de Jacarepaguá. Jacarepaguá exatamente pela presença desses animais. Além disso, a gente encontra biguás, socós, né, várias aves marinhas, né, o colhereiro, e também alguns indivíduos, né, algumas capivaras a gente encontra passeando também pelas ilhas. Então é um espaço que a gente pode, enfim, né, tem múltiplas funções, né, múltiplos usos, principalmente no estudo da preservação e conservação desses ambientes, né, o ambiente de mangue é uma área que fala bastante, né, conta bastante a história. Um outro detalhe curioso sobre tudo isso é que também por conta do crescimento urbano ali no entorno das lagoas, o hábito, né,
o estilo de vida desses animais também tem se modificado. Então, vez ou outra, a gente vê uma capivara caminhando pela estrada, um jacaré passeando no parque. As pessoas até se assustam e tal com tudo isso, mas a gente lembra que todo esse ambiente era deles, né? Então, eles só estão passeando, né? Curtindo um pouco o passeio. E é interessante a gente perceber como esse ambiente ele tem esse potencial para ser um espaço não só, né, de moradia, mas principalmente um espaço de atração turística, de atividade turística. A Ilha da Gigoia, apesar de todos esses problemas que eu citei, né, que eu mencionei nas lagoas, ela é uma área que está sendo bastante utilizada, né, bastante explorada nesse sentido turístico da cidade. E o mais curioso que o Magalhães Corrêa ele comenta também sobre isso no seu livro. Ele cita, né, que o ideal seria se os restaurantes, as pousadas e os hotéis conseguissem unir a população local e também, né, esses aspectos naturais, né, esses aspectos ambientais, sem alterar tanto assim a paisagem. O mais interessante é a gente ver uma pessoa falando isso lá na década de 30. E são conceitos que agora no turismo a gente tem lutado bastante para serem preservados. Essa união, né, dessa questão do turismo social, né, desse turismo comunitário que envolve as pessoas, os moradores, os primeiros, né, os reais habitantes da região e também o meio ambiente. Então, né, preservando, visando preservar ao máximo o meio ambiente. Bom, e eu espero que vocês tenham gostado, eu espero vejo vocês nos próximos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele joinha, deixar aquele curtir. Além disso, para quem quiser também me seguir, né, me acompanhar nas redes sociais, minha página do Facebook é Turismo e Ciência e no Instagram é @KarenEline Turismo e Ciência. Até a próxima!